Olá, agora eu vou apresentar para vocês o FET, um programa para criação de horários escolares. Um excelente programa que cumpre muito bem aquilo que promete, pois o mesmo consegue colocar dias de folga, horários e outras possibilidades que tanto necessitamos, certo? Então, sem mais delongas, para que o vídeo não fique muito extenso, vou apresentar para vocês aqui, dar um exemplo de como criar um horário com aproximadamente 8 turmas para o ensino fundamental 2. Serve para qualquer segmento, mas eu vou mostrar para vocês para o ensino fundamental 2 com 10 componentes curriculares, que atualmente é o currículo de Serra do Ramalho, com as disciplinas que estão no currículo atual, no ano de 2023, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá? Quando você instala o programa, lembre-se que se você não conseguir acessar o programa, não conseguir achar na internet, manda mensagem no meu PV que eu mando o programa para você, tá bom? Quando você instala, muito provavelmente ele vai vir em inglês. Aí o que você faz? É simples para alterar, você só vem em settings, que aqui é configurações, linguagem para alterar o idioma, né? Idioma. E aí você procura pela nossa língua materna, PTBR Português Brasil, dá OK. E já automaticamente temos aqui o nosso arquivo criado e temos o nosso FET aqui na linguagem português. É só dar um novo aqui, é o primeiro oficial e dar um OK, certo? Já está aqui pronto para que a gente possa preencher todos os dados. Aconselho você a já ter os dados ali, a quantidade de aulas de cada professor, os componentes que ele vai pegar, para que você possa ir preenchendo no programa, tá bom? E aí, se haver necessidade, se você sentir necessidade, você vai dando pause no vídeo e vai executando passo a passo as funções, tá bom? Primeiro vamos nessa aba de dados, tá vendo? Tem várias abas aqui. Primeiro está em arquivo, vamos em dados, tá bom? Temos várias opções aqui, olha, você pode olhar, olha, sobre a instituição, se você quiser colocar o nome, dias e horários por semana e tal. Se você for colocar aqui, olha, já é configurado de segunda a sexta-feira, certo? Períodos das aulas, certo? Aí a gente pode reduzir aqui, olha, e colocar aqui 4. A gente consegue fazer alteração nas horas também, olha. Vamos dizer que vai iniciar 1 da tarde, a segunda aula vamos colocar aqui 14 horas. Deixa eu colocar com um Hzinho para ficar mais bonito, né? 13 horas, 14. Eu não vou levar em consideração o horário de intervalo, não, mas dá para colocar também, tá? Mas eu não vou levar em consideração, não, para não ficar muito extenso o vídeo. Qualquer dúvida, se você depois quiser perguntar, eu te falo como é que coloca o horário de intervalo. Lembrando que aqui, olha, você tem que colocar o início da aula, sempre o início da aula e não o término. Então, eu só tenho 4 aulas no dia, mesmo que meus alunos saiam 5 da tarde, não há necessidade de eu colocar o horário de 5 da tarde. Dá incluir, aí aparece outro, ó, se você já pagou, remover e alterar qualquer coisa se você quiser fazer alguma mudança. Terminou, dá OK, o básico já está pronto. Disciplinas. Deixa eu voltar aqui para vocês, olha. Vão preenchendo somente os que eu preencher, tá bom? Básico e disciplinas. Disciplinas, e agora vamos adicionar todas as nossas disciplinas. Sempre você vem aqui, olha, incluir, e ele vai pedir que você coloque o nome da disciplina. Eu vou colocar aqui português, né, para aumentar o nosso tempo. Português, ele já colocou ali. Matemática, geografia. Todas as disciplinas componentes curriculares da nossa grade, certo? Ciências, educação física,
Temos aqui também arte, língua inglesa. Vou botar só inglês para que saia mais rápido, mas você pode colocar língua inglesa, tá? Como melhor preferir. Meio ambiente eu só vou colocar mapa, senão a gente vai demorar muito para colocar meio ambiente e práticas agroecológicas, tá bom? Mas vocês podem colocar todo o nome completo aí. Tá faltando uma, deixa eu só lembrar. Ah, lembrei. Ensino religioso, eu vou colocar só R aqui, para a gente saber que é ensino religioso. Todos os meus componentes curriculares estão preenchidos, tá bom? Lembra de colocar todos. E vai fazendo passo a passo como eu estou falando aqui, tá? Depois que a gente vai colocar a carga horária e tal, mas vai nesse passo a passo. Disciplinas são essas mesmo. Fechar. E agora a gente vai estar colocando aqui o nome dos nossos professores. Qual é o professor que a gente temos aqui? Vamos colocar alguns nomes fictícios. Vamos colocar aqui primeiro com Márcia. Márcia. Vamos incluir o docente adicionado. Aqui não há necessidade para você voltar lá, tá? No caso, não há necessidade de você fazer isso aqui, ó, fechar e olhar se Márcia está ali. Você pode clicar em incluir e colocar todos os seus docentes. Como eu falei para vocês que eu vou colocar 8 turmas, então eu preciso de 12 docentes. Então eu vou colocar aqui, comecei com Márcia, né? Hilton, já adicionou, olha, já disse que adicionou, agora eu vou colocar aqui Antônio. Eu não vou colocar, sai o acento aqui, mas eu vou considerar acento para que a gente tome bem tempo. Magda. Temos aqui também Marcelo. Valdo. Colocando alguns nomes fictícios aqui para que a gente... Carmen. Noracem. Danilo. Ruth. Marcos. E colocar aqui Júlia. Certo? Eu preciso de 12, deixa eu ver se realmente tem 12 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, 12 professores, tá bom? Por enquanto eu vou fechar aqui. Já tenho os meus dias, os meus horários, os meus dias, as disciplinas, os professores, alunos, turmas, né? Classes. Aqui, olha, você pode ver nos alunos, tem turnos, classes, anos, sobre grupos, tá bom? E aí a gente vai adicionar aqui, tá bom? Nesse alunos aqui, turmas. Quais são as turmas que eu tenho? Como eu disse para você, ó, eu vou colocar do sexto ao nono, então eu vou colocar aqui sexto A. Não vou colocar nem ano, ó, sexto A. Sexto B. Sétimo A. Sétimo B. Oitavo A. Oitavo B. Nono A. E nono B. Imagina que eu errei aqui. Vou colocar um erro aqui e coloco nono C, tá bom? Vamos colocar aqui, mas eu não tenho nono C, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não tenho nono C. Ou ao invés de colocar nono B, eu coloquei nono C. Eu posso ou alterar ou vir aqui em remover, tá? Removi e aí eu tenho as minhas turmas corretas. Então eu tenho meus dias, horários, os meus componentes curriculares, que aqui é a disciplina. Tenho os meus professores, tenho os meus alunos, tá? Isso aqui não há necessidade. O espaço também não precisa, era se fosse a turma, a sala, o prédio. Atividades, certo? Aqui é uma parte bem importante, então presta atenção, que é aonde você vai colocar a disciplina do professor, certo? Então vamos colocar aqui, olha, incluir. Aqui é uma parte bem interessante, então preste muita atenção nessa parte e é interessante que você já tenha também tudo isso anotadinho, tá bom? O horário é ele que vai gerar, mas é interessante que você já tenha
os componentes curriculares dos professores já selecionados. Você vai ver a partir de agora. Ó, primeiro eu vou selecionar a minha primeira professora aqui, a Márcia. Olha, selecionei a Márcia. Se não for a Márcia, se eu já fiz a Márcia, eu vou colocar limpar. Mas não é, eu quero a Márcia mesmo. Tá aqui. Eu vou colocar que disciplina eu quero. Português, tá bom? Quantidade de alunos não precisa. Essa quantidade de divisões aqui é se você quer que esse componente curricular, um exemplo, língua portuguesa, na nossa grade, ela tem 4 aulas. Se você quer que fique separado ou não, entendeu? Então, assim, o que eu quero? Eu quero fazer 3 divisões. Então, um dia vai ter 2 aulas e nos outros dias cada uma de língua portuguesa, porque a carga horária delas são 4 aulas, certo? Então, aqui, olha, na duração você vai colocar aqui, olha, 2, 1, 1. Então, são 4 aulas. Isso para Márcia. E Márcia, ela pega língua portuguesa em quais anos? Ela pega no 6º, no 7º, no 6º A, no 6º B e no 7º A, tá bom? E lembrando que isso tem que estar separadamente. Por quê? Porque senão o programa vai imaginar que você está dizendo para ele que no mesmo momento que Márcia dá aula no 6º A, ela dá aula no 6º B e dá aula no 7º A. Mas isso não ocorre. Então, o que acontece? Quando você coloca separadamente, ele distribui entre o 6º A, o 6º B e o 7º A, tá bom? E aí você só dá incluir. Olha, ele diz que 3 atividades foram adicionadas. Antes de tirar a Márcia dali, 4 turmas de língua portuguesa não comporta a carga horária dela. Então, o que acontece? Eu vou ter que colocar mais outro componente curricular. Eu vou colocar aqui ensino religioso para Márcia. São só uma aula por semana de uma duração. E essa aula de ensino religioso, ela só vai lecionar no 6º B. Então, eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui 6º B. Olha, eu cliquei em incluir aqui e apareceu assim. Se você pretende adicionar várias turmas, várias atividades para os alunos, selecione pelo menos duas turmas. Entenda bem, eu falei aqui para vocês sobre a questão de marcar separadamente. Você só marca se tiver mais de um ano aqui, tá? Senão ele vai dar esse errinho aqui. É só você desmarcar separadamente e dar um incluir. Atividade adicionada, tá bom? Dá um fechar aqui, olha, você vai ver, olha, que a nossa professora Márcia, ela tem 13 aulas. Tá vendo? A nossa Márcia tem 13 aulas, porque eu só preenchi ela aqui. Tá ok? Então, vamos lá. Você pode ver que tá tudo aqui. Olha, você nem precisa voltar. Pode ir incluindo todos. E depois, se der algum probleminha, dá para voltar. Tá bom? Então, aqui vamos para o professor Hilton. O que acontece? Ele é similar à nossa professora Márcia, só que ele pega matemática. As divisões, eu sempre aconselho vocês a colocar 3 aqui. Dá para colocar 2 também, com 2 aulas e 2 aulas. Mas aí, quanto mais extenso for o seu horário, mais turmas você tiver, mais difícil é de dar certo, né? O programa vai dizer o que deu errado e você pode mudar. Mas aqui eu vou colocar com 3, sempre 3 divisões, então 2 aulas juntas e cada uma separada, tá bom? Aqui a primeira de uma, a segunda de uma, a última de 2 aulas aqui eu vou colocar. E, similarmente à professora Márcia, o professor Hilton dá aula de matemática nas mesmas turmas. Inserida atividade dividida. Eu esqueci de marcar o separadamente aqui, vou dar um incluir. E as atividades foram adicionadas, vou dar um limpar aqui, tirar o separadamente, porque o nosso professor Hilton também dá aula de inglês no 6º A. No 9º A, desculpa. E vou dar um incluir aqui. Voltar lá só para mostrar para vocês novamente, ó. Você viu que eu errei lá no separadamente? Olha o que ele fez. O professor Hilton dá aula no 6º A, 6º B e 7º A ao mesmo tempo. Não é isso que acontece. Então, eu vou remover aqui. Essa parte você pode notar que tem 26 aulas, tá bom? Vamos lá para o nosso próximo professor. Vai ser o nosso professor Antônio. A escola optou para que o professor Antônio lecionasse
aula de ciências em todas as turmas da escola, nas 8 turmas, 2 aulas de ciências por semana em cada turma, então vai dar 16. O professor vai receber uma carga horária maior e vai receber hora-aula. Sempre a gente tem hora-aula, né? Porque não bate. A conta é uma conta simples. 2 turmas, são necessários 3 professores. E aí vai faltar, cada um com 13 aulas, vai dar 39, vai faltar uma aula. E aí, um professor pega a hora-aula, a escola optou por ser o componente curricular, a formação do professor Antônio, ciências para ele. Todas ciências, então a gente vai colocar todas as turmas aqui, olha, e vamos adicionar ciências separadamente. Não esqueça de marcar separadamente para ele, separado aqui as aulas, tá bom? E a gente vai incluir as aulas do professor Antônio. Vamos lá. Vou limpar aqui, vamos agora para a professora Magda. A professora Magda vai ficar, lembra de tirar Antônio aqui também, tá? A professora Magda vai ficar com geografia, mesmo formato aqui, ela vai ficar com geografia do 6º até o 8º ano B. Então ela vai ficar com todos os 6º, 7º e 8º ano separadamente e vamos incluir aqui, tá bom? Vou limpar porque para completar a carga horária da professora, ela também pega ensino religioso no 6º ano A, ó, separadamente ainda está marcado, tá ok. Vamos limpar aqui, vamos limpar aqui o professor Marcelo. O nosso professor Marcelo fica com história, tá bom? História, o mesmo formato da professora Magda, até o 8º ano B, tá bom? Separadamente. Se depois lá na frente der algum problema em relação a esse separadamente, não marcar ou desmarcar, você vai conseguir ver de acordo com o que eu mostrei ali atrás, tá? Vai estar lá 6º A, vírgula, 6º B, se não tiver isso, tá ok. Certo? Deixa eu limpar aqui, porque o nosso professor Marcelo também pega a língua inglesa, só que no nono B. Não é no nono A. Deixa eu tirar o nono A daqui e vou colocar aqui língua inglesa, tá bom? Separadamente de novo. Pronto. Professor Marcelo, então o professor Valdo. O professor Valdo é nosso professor de educação física. Educação física, 2 aulas semanais, né? Uma prática e uma teórica. E o professor Valdo, até o nono A, ele tem as 2 aulas de educação física dele, tá bom? E aí ele vai ter 1 hora aula, o nosso professor Valdo, separadamente. Dá uma conferida aqui e dá incluir, tá bom? Limpar a nossa professora Maria agora. Nossa professora Maria é professora de arte. Toda a arte na nossa escola é com a professora Maria. Então aqui a gente vai colocar do 6º ao 9º e dar um incluir. Com isso só tem 8 aulas, né? Então a gente vai colocar também meio ambiente do 7º até o 9º. Então 7º, B, 8º e 9º vai para a professora Maria, tá bom? Limpar. Professora Carmen. Professora Carmen, vamos lá. Professora Carmen tem um pouco de salada aqui. Ensino religioso do 7º A. Certo, ensino religioso do 7º A. Só é uma aula na semana. Incluir, tá bom? Limpar aqui. Não, ainda é a Carmen. Vou limpar é aqui. E língua portuguesa, 7º B, 8A e 8B, tá bom? Língua portuguesa são 4 aulas, né? Ou português, como tá aqui. E aí a gente vai colocar uma com 2 dias.
2 horas de aula, né? E vamos dar aqui separadamente para incluir, tá bom? Vamos limpar, já estamos aqui perto do fim dos nossos professores, não da live, ainda vai ter algumas coisinhas. E vamos para o professor Danilo. Nosso professor Danilo, ele vai ter aula de inglês, aula de língua inglesa. Deixa eu diminuir aqui só para uma. Lembra aqui de deixar a duração quando é a carga horária de um só uma. Se você quiser deixar junto, tá? Se for um exemplo em ciências e quiser deixar junto, é só você deixar aqui um. E aqui você vai deixar 2, tá bom? Aqui é a quantidade de aulas por semana. Quantas aulas? Não, em dias por semana. Quantos dias eu quero colocar as minhas aulas? É educação física, não dá para colocar junto porque uma é teórica e outra é prática. Então eu vou colocar em dias diferentes. Vou colocar uma na terça e uma na sexta. Então tem que colocar 2 divisões. A duração é quantas horas de aula. Um exemplo, um componente de história. História, o professor opta por dar as aulas juntas, uma seguida da outra. Então, as 2 últimas aulas de quinta-feira. Então, você vai colocar duração de 2 e aí acaba a carga horária. Aqui a gente está colocando separado e o professor Danilo vai ficar com língua inglesa do 6º até o 8º A. 6º até o 8º A. Foi o 8º B, olha, eu não quero ele aqui, eu só clico 2 vezes. Para adicionar, você clica 2 vezes. E para tirar, você também clica 2 vezes, tá bom? Então, língua inglesa, só uma por semana, tá ok. Separadamente tá marcado. Eu vou dar incluir aqui, ok? Vou limpar, tá? Professor Danilo ainda tem aula. Ele tem língua portuguesa nos 2 nonos. O nono de língua portuguesa é dele. Então, vou colocar aqui português. Olha, eu vou aumentar as divisões para 3, como eu já estou fazendo. E no 2 aqui eu vou colocar que ele vai ter 2 aulas de duração. Tá? Pode ser as 2 primeiras, as 2 últimas. E a gente vai colocar aqui incluir. Professor Danilo. Vamos para a professora Ruth. A nossa professora Ruth, ela tem um ensino religioso. Eu vou começar com matemática. A professora Ruth também é de matemática. Por que eu vou colocar matemática? Para dar uma adiantada aqui, olha. Eu já tenho 3 divisões. A carga de língua portuguesa é a mesma de matemática, olha, então vai ficar aqui bem parecido. Não vou mudar nada aqui embaixo. E aí a professora é do 8º B até o 9º. Então, 4 aulas de matemática é para a professora Ruth, ok? Agora eu vou alterar aqui para ensino religioso, diminuir para 1, porque ela tem aula de ensino religioso no 6º B. 6º B vai ter uma aula de ensino religioso, tá bom? O que mais? O nosso professor Marcos, vou limpar aqui. O nosso professor Marcos, ele também tem aula de meio ambiente. Vou colocar aqui mapa. Ele tem aula de meio ambiente 6º, 7º, separadamente, e 3 atividades selecionadas. Era 6º B, 6º A e 7º ano. Ele também tem aula de geografia nos 2 nonos. 2 aulas de geografia, tá bom? Nos 2 nonos. Ele também tem aula de história. Você vê que eu não vou alterar nada aqui, olha. Nos 2 nonos também. E ele tem aula de educação física, só que ele só vai ter aula de educação física no nono B. Então, desmarcar o separadamente e dar um incluir aqui, ó. Olha, aqui está dando mensagem, mas só de advertência. Mas mesmo assim, olha, eu vou voltar lá para dar uma olhadinha para ver como é que tá aqui. Olha, já temos 147 aulas. Temos aqui as últimas do professor Marcos, ó.
tá bom? E aí, se tiver algum erro, depois a gente tem que tentar corrigir. Mas vamos terminar porque falta ainda a professora Júlia. A nossa professora Júlia. A nossa professora Júlia, olha, ela tem ensino religioso com uma aula no sexto A, uma aula no sétimo B, uma aula no oitavo A e uma aula no oitavo B, separadamente e não incluir. Ela também tem aula de língua inglesa. Ela também tem aula de língua inglesa no oitavo B. Tirar separadamente e não incluir. Ela também tem aula de matemática, nossa professora Júlia, no sétimo B e no oitavo A. Tá bom? E agora eu vou tirar aqui o oitavo B, que está sobrando, né? 4 aulas e dá um incluir. 2 atividades adicionadas, tá? E temos aqui o nosso horário, certo? O nosso horário com a nossa quantidade de aulas que temos. Dá para a gente ter uma noção de que provavelmente está certo? Porque aqui, olha, aula 160. Se a gente colocar que é 20 aulas por semana e colocar que são 8, né? 8 turmas, então 8 vezes 2, 16, vai dar aí 160 aulas. Provavelmente está tudo aqui que está correto, mas se tiver algum problema, o programa vai nos mostrar, tá bom? Então aqui já cadastramos os nossos dias, já cadastramos os nossos componentes curriculares, que são as disciplinas, os nossos professores, as nossas turmas, as nossas atividades. Se você colocar aqui, ó, subatividades, vai mostrar, olha. Se eu colocar aqui o professor, ele vai me colocar as aulas da professora Márcia, as aulas do professor Hilton, as aulas do professor Antônio, as aulas do professor Valdo. Se eu colocar aqui da turma do sexto A, ele vai me colocar, olha, eu selecionei o Valdo, mas vou deixar em ninguém, olha, 20 aulas, sétimo B, olha, 20 aulas. Parece que está tudo ok. Dá para você ir dando uma conferida aqui. E aqui, estatística. Tempos, intervalo, professores, alunos, atividade, pronto. O que acontece? Aqui, você pode ir em gerar. E quando você clicar em iniciar aqui, olha, ele vai gerar um horário, tá bom? Ele gerou um horário e aí você vai conseguir vir aqui, olha, imprimir. Ele vai perguntar se você quer dias na vertical, tempo na horizontal. Dá para você colocar aqui qualquer formato que você quiser, ó. Daí ele te dá uma prévia de como vai ficar. Eu vou colocar aqui para imprimir, para melhor mostrar para vocês. Olha, eu gosto de imprimir em PDF, porque aí depois é mais fácil da gente ver. Vou imprimir em PDF, salvar aqui nos meus documentos. Provavelmente o PDF já vai abrir na tela. Vou esperar um pouquinho e tá aqui, ó, o nosso horário. Aqui o nosso horário do sexto A, ó. Horário do sexto B, tá vendo? 13, 14 horas e tal. E tá aqui todo organizadinho, tá bom? Eles não saem muito bonito, mas aí depois você copia e coloca lá no seu horário bonitinho, perto do secretário fazer. É só isso? Não é só isso. O problema da maioria. Vamos mexer agora. Que problema é esse? O problema do dia de folga do professor, que é o que complica. Certo? Então vamos lá. Tempo, certo? Aí você vem aqui, olha. É o nosso professor, um docente. Horários indisponíveis para o nosso professor. Tá bom? Ó, vamos lá. Tempo, arquivo, dados, tempo. Os nossos professores, um docente, não todos os docentes, um docente. E horários indisponíveis para o professor.
tá bom? E você vai colocar incluir aqui, ó. Voltando de novo, você vai colocar incluir. Pronto. O que acontece? Aí agora que você vai conseguir colocar o dia de folga. Como, Léo, que eu vou conseguir colocar esse dia de folga? Olha, aqui já vai colocar a professora Márcia. Qual é o dia de folga da professora Márcia? Segunda. Então eu vou colocar X em toda segunda e vou incluir. O professor Hilton, ele tem dia de folga na terça. Então eu vou colocar toda terça. Bom? O professor Antônio, ele tem dia de folga toda quarta. Então vou colocar toda quarta. E assim sucessivamente. Ó, o dia de folga da professora Magda é na quinta. Marcar todos com X e vou dar incluir. Ok? Marcelo, na sexta-feira. Incluir. Temos outros professores também. Então a gente vai marcar. Só que aí o professor Valdo, ele tem um porém. Ele mora distante da escola. Então ele perguntou assim, olha, eu posso ficar todas as primeiras aulas com a minha folga? Eu não quero uma vez na semana, eu quero todas as primeiras aulas. A gente vai colocar aqui. Todas as primeiras aulas. Aonde você marcar o X, não haverá aula do professor. Agora tem um porém. O programa vai identificar se isso é possível. Porque, um exemplo, nós temos 8 turmas e 12 professores. Imagine que todos os professores, desses 12 professores, 10 optem por o dia de folga na segunda-feira. Isso é possível? Não. O programa vai dizer que isso não é possível. Certo? Então aqui, o professor Valdo não poderá ter aula no primeiro dia ali. Nas primeiras aulas, né? A professora Maria é na terça-feira, incluir. A professora Carmen é na quarta, incluir. O professor Danilo também opta por segunda. E, finalmente, a professora Ruth por sexta. Se você fazer isso aqui, olha, não esqueça de desmarcar, senão o programa vai colocar só de terça a quinta, tá bom? Incluir. Ruth, professor Marcos aqui também na quinta, certo? Vou desmarcar aqui logo e vou colocar para a nossa professora Júlia, acredito que na terça aqui também, tá bom? Pronto, horários colocados, aqui ó, já diz aqui para nós uma prévia, ó. Professora Márcia não pode na segunda-feira, tá vendo aqui, olha? Não pode na segunda-feira. Professor Hilton não pode na terça. Professor Antônio na quarta, que no caso seria o dia de folga dele. A professora Magda na quinta, Marcelo na sexta. O professor Valdo, todas as aulas de 1 hora. Então ele vai chegar só a partir das 2. Professora Maria na terça, Carmen na quarta, Danilo na segunda, Ruth na sexta, Marcos na quinta e a professora Júlia na terça. Pronto. E aqui temos a todos os nossos dias de folga. E voltamos. Quando a gente faz as mudanças, a gente vai aqui em grade e clica em gerar. Não é imprimir. Toda vez você tem que clicar em gerar. Aí ele vai abrir essa página e você vai clicar em inicial. Ele diz que foi gerado e com sucesso, tá bom? E aí eu vou colocar aqui para você. A gente vai fechar e a gente vai imprimir aqui. Deixar do dia que tá, né? Dá para você colocar qualquer coisa, qualquer um desses formatos, ó, tempo na vertical. Vamos ver como é que fica com o tempo na vertical, ele vai salvar. Vamos ver como é que vai ficar o nosso horário aqui agora. Tá abrindo, ó. Ele colocou agora aqui com os grupos, né, que é as turmas. E olha aqui, ele já colocou, gerou com todos os dias de folga, todas as aulas, tudo bonitinho, tá bom? Aqui é todo o sexto ano e assim sucessivamente. Se ele der um problema, Léo, o que eu faço? Vamos aqui imaginar um problema. Vamos colocar aqui os professores para gerar um problema aqui. Quer ver? Ó? Eu vou colocar com a professora Márcia aqui também. Vou colocar incluir. Ó. Eu vou colocar incluir aqui a professora Márcia para que ela tenha dia de folga em todos os dias. E a gente já colocou segunda, né? Aqui, ó. Restrição não adicionada. Não deve haver outra restrição desse tipo de mesmo docente em favor de tal. Isso não é possível, ele está me dizendo, né? Então, vou colocar aqui que ela tem dia de folga também na terça. Ele não vai deixar.
Deixa eu ver se eu coloco aqui. Hilton. Deixa eu alterar aqui. Tá na terça? Eu vou colocar na segunda também. Professor Antônio é na quarta? Eu vou colocar na segunda também. Professora Magda, eu vou colocar na segunda também. E eu vou colocar o professor Marcelo na segunda também. Deixa eu ver quantos professores na segunda-feira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 professores na segunda-feira. Vamos ver se ele gera. Ó, tempo, grade, gerar. Iniciar. Olha o tempo que ele demora. Por quê? Porque ele conseguiu colocar 133 aulas, mas falta 44. Ele não está conseguindo gerar. Por quê? Porque não há possibilidade de gerar, porque você só tem 6 professores. Mas o programa está tentando ver se existe essa possibilidade. Quanto mais empecilho a gente coloca, mais ele demora. Por quê? Porque ele testa todas as possibilidades possíveis para que você deseja aconteça. Só que às vezes nem tudo que a gente quer é possível, né? Então, em algumas situações, isso não vai ser possível e a gente vai ter que fazer a alteração para que ele dê certo. Você viu que a primeira vez deu certo. Por quê? Porque tudo estava ok. Todo mundo se escolheu o seu dia de folga bonitinho e aí tudo deu ok. O que acontece também? Se eu tiver um contratado, não vai ser 13 aulas que eu vou colocar lá, vai ser 20. Ah, Léo, mas e aí, como é que eu coloco essas 20 aulas? Lembra que sempre a gente falou que tem uma aula que ultrapassa, porque a carga horária é 13, só que aí a soma de 3 dá 39 para 2 turmas, então falta uma. Toda essa carga horária que ultrapassar vai para o contratado, porque ele tem 20, né? Ele terá 7 a mais do que um professor concursado do município, certo? Então aqui o nosso programa tá gerando, mas não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque não tem possibilidade de ter dia de aula, ele vai ficar aqui por horas, até o momento que ele vai dizer assim, tentei todas as possibilidades possíveis, mas não houve solução. Quando ele demorar muito, você já pode até fechar e tentar fazer outra possibilidade, tá bom? Eu só vou aqui abrir para vocês e mostrar novamente o nosso último horário gerado, tá? Aqui, se você for colocar no outro, na vertical, ele vai ficar mais bonitinho, tá bom? Mas aqui dá para identificar, olha, segunda-feira a primeira aula é de matemática, a segunda de educação física, a terceira de ensino religioso, a última de ciências, e assim sucessivamente com todos os anos, tá bom? Qualquer dúvida, entrar em contato, estou à disposição de vocês e até logo. Espero que tenha ajudado.